Bom, tem tempo que eu não faço um vídeo falando de religião, de Umbanda, de Catimbó. Hoje eu vou repetir esse tema e provavelmente falar alguma coisa que eu já comentei em outros vídeos, não sei se aqui no YouTube ou nos vídeos do Face. E o tema hoje tem a ver com a diferença entre Umbanda e Catimbó. E a gente pode botar o Candomblé também no meio dessa história, porque o que não falta quando a gíria curioso é aquele que aprendeu um pouco e se diz grande conhecedor, o Baba. Baba é o sábio. Tem um louco aí que fala que é o Baba Rei. Coitado dos filhos de santo dele. Bom, mas não vamos falar mal de ninguém. Então veja só, dependendo da região, da região do Brasil, o afro-brasileiro ele tem mais fundamento ou não. O tal do candomblé começou na Bahia. Hoje tem muito mais Umbanda que candomblé na Bahia. A Umbanda começou no Rio de Janeiro, mas você encontra candomblés no Rio de Janeiro. Na Bahia você encontra um bandista que fala que é um candomblecista e a mesma coisa no Rio como no Brasil inteiro. Mas fugiu desses dois centros, a coisa começa a se complicar ainda mais, porque os curiosos misturam muito os fundamentos e acabam ensinando mentiras. Então vamos lá, Umbanda. Vamos lá, Catimbó. A história do Catimbó. A espiritualidade na intenção de mostrar que existe vida após a alma, que você tem que dar respeito à sua alma ou coisa parecida, indo contra o que se ditava na maçonaria, que falava que o espírito não poderia servir ao homem porque ele acabaria corrompido por ele, que é uma verdade. Contrariando esse fundamento, o Catimbó se fez. E como que era? Alguém que tinha algum tipo de religiosidade ou um gosto de servir aos seus semelhantes, depois de morto, uns 2 anos depois, voltava encarnando um médium para ajudar o próximo. Os vivos, né? Mas então, conclusão, quem voltava era o próprio defunto. O defunto voltava, fazia milagres de saúde, fazia milagres de ajuda, fazia milagres não sei o quê. O povo, então, santificou esses personagens. Existe uma tese que virou livro de uma editora muito importante, que diz, inclusive, que Padrinho Cício era um catimbozeiro, porque ele voltou e fez lá seus milagres também, ao ponto de, numa época que não existia internet, telefone ou coisa parecida, o mundo inteiro soube dele, porque ele fez milagres depois de morto. A Igreja Católica fez de tudo e mais alguma coisa para abafar toda essa história, como também abafou a Umbanda, como inventou livros que falavam mal das outras religiões, porque era uma guerra de ego, onde os católicos ditavam as regras certas. Mas não vamos entrar nesse mérito. Então, o Catimbó se reunia numa sala qualquer, onde tinha uma mesa, onde a alma que vinha ajudar os vivos sentava numa mesa, podia beber uma outra bebida, fumar um outro pito, porque era comum para os vivos, fazia seus milagres, mas quem voltava era o defunto, e o defunto acabava se
fazendo o que a maçonaria falar. Corria o risco de se corromper, se orgulhar ou coisa parecida. Bom, quando então o povo começou a santificar os mestres da Jurema, que eram assim chamados, os juremeiros, os catimbozeiros, que voltavam depois da morte, como eles mesmos, os videntes, viam a pessoa que tinha morrido, a pessoa que vinha, contava a história dele, era eles mesmo. Quando a espiritualidade, então, percebeu que deu ruim, porque, primeiro, o espírito corria o risco de se orgulhar, afirmando o fundamento da maçonaria que dizia que não podia, o povo começou a santificar esses espíritos, essas almas que voltavam, em vez de simplesmente perceber que tinha que dar valor à sua alma. Daí, então, apareceu a Umbanda. Quem é a Umbanda em relação ao candomblé? Um monte daqueles catimbozeiros tiveram que vir para a Umbanda. Eu estou rindo porque eu estou me lembrando de uma situação. Aqueles catimbozeiros tiveram que vir para a Umbanda para continuar servindo, mas não vinham mais com o nome deles, nem com a cara deles, nem com a roupa deles. Eles tinham que vir na linha de Preto Velho, na linha dos caboclos, na linha das crianças, na linha, porque a Umbanda, então, teve linhas de apresentação. Tipo, Pai Joaquim da Angola, ou Pai Joaquim qualquer, é do Ogum. Então, na cabeça do filho de Ogum, se ele tivesse que receber um preto velho, viria alguém da linha de Pai Joaquim. Aí cadê o Zé Pilinta? Cadê o Mestre Carlos? Cadê o Juremeiro? Cadê o Catimbozeiro? Sumiu. O catimbó, depois que a Umbanda foi chegando, foi acabando. Vira e mexe, aparece alguém que fala que está fazendo um catimbó. Eu não vou entrar na briga, mas eu sei que a história conta que quando a Umbanda veio para resolver os erros da criação do catimbó, o catimbó acabou. Aí o povo fala, mas o catimbó do fulano de tal é presente hoje. Não vou entrar no mérito. Porque eu vou ser obrigado a falar que os caras são curiosos, eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Mas para falar um pouco mais disso, eu vou falar do meu guia. Sempre trabalhei com a linha de Pai Joaquim. Conforme a minha mediunidade ia crescendo, eu percebia que saía um Pai Joaquim e entrava outro. Conforme eu ia me preparando, eles se apresentavam muito mais fortes, muito mais fluentes, muito mais forte na intenção de me mandar fazer livro, de me mandar fazer isso, aquilo outro. Eles abusaram de mim. Mas chegou uma hora, o Pai Joaquim virou para mim, todo mundo chorou, porque ele falou que ia embora, e ia deixar comigo um outro guia, que era muito elevado, coisa parecida, piripipopó. Aí, conclusão, veio um revoltado, quase me matou, porque não queria trabalhar, mas acabou se apaziguando, porque percebeu que ia aprender muito, não comigo, mas com aqueles que me acompanhavam, né? E era um catimbozeiro, era um mestre da Jurema, sei lá como é que é o nome dele, não vou entrar no mérito. Mas que teve que ter nome de um preto velho. Ele falava, não sou velho, não sou preto, não sou isso, não sou aquilo, e estou aqui. Não, travestido de preto velho, ele falava assim. Revoltado de estar na Umbanda. Os mestres da Jurema ficaram meio revoltados, mas tiveram que entrar nessa situação. Mas a coisa mais engraçada que se deu, que esse guia, ele atendia de tudo. Padre, pastor, mulher do padre, apareceu de tudo lá. E ele resolvia a questão de todo mundo. E apareceu também os pais de santo, as mães de santo, fajuta.
E uma vez apareceu uma mulher fazendo pose, que era mãe de santo, que tinha o terreiro, que não sei o quê. Ele não dá, ele não alerta nada do que vai fazer. De repente, ele acabou com a banca dela, porque botou o chapéu na cabeça dela e começou a receber o zegum, tudo que acompanhava ela, por falta de proteção da linha de Exu, por falta de respeito à linha de Exu. O umbandista tem que dar respeito a todas as linhas. Aí depois que ele limpou a situação, ele fez vir um guia dela. E o guia dela desceu altamente revoltado, porque ele falava: eu não sou Exu, eu sou Zé Malandrinho. Ele ficava repetindo isso 10.000 vezes, porque ele não queria estar na linha de Exu, ele queria ser o que ele era no Catimbó. Eu sou Zé Malandrinho, eu não sou Exu. E era muito engraçado aquele negócio. E o velho, meu guia, que tinha argumento para tudo, não conseguia falar nada e morria de rir. E de repente eu comecei a entender que ele estava rindo era dele mesmo, dessa guerra do catimbó não querer trabalhar na Umbanda, porque ele era um catimbozeiro que estava na Umbanda. Aí eu comecei a rir também. Eram dois rindo no mesmo corpo, eu quase morri afogado de tanta risada que a gente deu junto. Então, conclusão. Catimbó criou orgulho aos guias, porque eles vinham com ele mesmo, o povo santificou. Padre Cícero tem aquela estátua enorme lá. Tem gente que fala que não. Tem uma tese escrita em livro, não sei o que lá, que diz que sim. Numa época que era só telégrafo, o mundo soube de Padre Cícero. Se é ou não é, não me interessa. Eu não sou daquele tempo nem da região. Mas é fato que parece que sim. Então, o Catimbó acabou. O Catimbó acabou, aí vira e mexe, aparece um curioso falando que trabalha com Catimbó. Na Umbanda? Então é na Umbanda. Não trabalha no Catimbó. Ah, trabalho no Candomblé. Na Umbanda? Então não é Candomblé, é na Umbanda. A Umbanda tem várias formas de se apresentar. A Umbanda tem várias formas de se apresentar. Tem a Umbanda de raiz, que é só preto velho e caboclo. Depois tem a seguinte, que é preto velho, caboclo e o povo de rua. Aí depois vem a Umbanda africanizada, que usa dos axés, dos orixás, e vem do candomblé. Mas quem manda é o guia. Quem manda é o guia, não é o médium. Se o médium falar, me paga, me dá isso, me faz aquilo, que eu vou mudar teu destino, isso é um charlatão. A Umbanda não muda destino de ninguém. A Umbanda favorece na medida do possível, com a ajuda do axé, do poder. O que é axé? Poder de influência. Tudo tem tradução. Então, voltando ao assunto. Catimbó acabou pelos motivos que eu já pautei. O guia ficava muito orgulhoso, eu vejo o meu, ficava revoltado de perder o orgulho. A Umbanda ele não tem cara, ele se veste como, se traveste como um guia. Lá ele era santificado. O pai de santo, o guia não está santificado, é porque o guia tem nome de santo. Pai Joaquim, pai Antônio, pai não sei o quê, todo mundo tem nome de santo. Porque era assim que se fazia o catolicismo com os escravos. Dava o nome de santo. Os caras perdiam o nome real deles, que vinha da África. Porque um africano prendia a tribo rival e vendia como escravo para o Brasil. Aí vai falar que que o português fez isso? Não. Era o próprio guerra lá entre eles. Fazer o quê? Cada um vive o momento que Deus dá, com a finalidade que cada um merece. Ok? Então Catimbó e Umbanda ficou esclarecido. E para falar um pouco de candomblé, candomblé não tem nada a ver com nada do resto.
Sabe? A Umbanda é uma religião brasileira, o Catimbó é uma religião brasileira, o Candomblé é uma reunião de rituais africanos dentro da mesma senzala no Brasil, ou do mesmo barracão no Brasil. Tem nada a ver com o Brasil. Os espíritas são universais, embora comece com Kardec na França, coisa parecida, é universal. Mas brasileira, Umbanda, Catimbó. Catimbó acabou, ficou Umbanda. A Umbanda teve várias versões. Candomblé não, Candomblé são rituais africanos e os caras se fantasiam de africano e falam que é do Candomblé. Que falam que vai mudar o seu destino se você ofertar para eles uns 7.000 reais ou coisa parecida. Dá certo? Tem gente que paga. Depois da morte, eles vão pagar em dobro no umbral. E tem gente que vai para a Umbanda pedir favorecimento. O favorecimento não vai te levar para o umbral. Ok? Então, por hoje, eu acho que eu já falei muito. Um abraço, gostou, dá o like, não gostou, joga pedra e tudo mais. Abraço.